Olá pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos começar a nossa aula aqui em matemática, corrigindo a página 47. Falando ainda sobre polígonos, que são figuras planas, fechadas, com segmentos de reta fechadas, tá bom? Esses são os polígonos, tá? Os polígonos, eles levam nomes de acordo com a quantidade de segmentos de reta que eles têm, ou seja, os lados, né? Então, aqui estão o nome de cada um deles, tá? Se possui 3 lados, ele é um triângulo. Se possui 8 lados, ele é um octógono. E assim vai, tá bom? Se ele passar de 10 lados, se ele tiver 15 lados, por exemplo, uma figura com 15 segmentos de reta, ele apenas vai se chamar uma figura com 15 segmentos de reta, tá? Então, ele não tem um nome próprio, tá bom? Indique em cada grupo de figuras planas a seguir quais delas não são polígonos. Explique por quê. Aqui é a letra C. Por quê? Porque ela não é formada só por segmentos de reta. Para ser um polígono, precisa ter somente linhas retas, né? Olha aqui a letra C, ó. Ela tem uma voltinha, então ela não é um polígono. Na letra B, temos a figura A. Por quê? Porque é segmentos que se cruzam. Estão vendo que tem linhas que se cruzam? E para ser um polígono, não pode ter linhas que se cruzam. Aqui na letra C é a figura B, porque ela é uma figura aberta. Estão vendo que está aberta? E para ser um polígono, ela precisa estar fechada. 48. Complete o quadro com o número de lados e o nome de cada polígono. Então, na primeira eu tenho 6 lados e ele chama hexágono. 5 lados, pentágono. 7 lados, heptágono. 4 lados, quadrilátero. Escreva o número de lados, de ângulos e de vértices de cada polígono. O primeiro, 10 lados, 10 ângulos e 10 vértices. 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices. 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. O que você observa em relação à quantidade de lados, ângulos e de vértices? Que são iguais, tá? Então, lado, ângulo e vértice são todos, têm todos o mesmo valor, tá bom? A mesma quantidade de lados, ângulos e vértices são iguais. Qual é o nome do polígono de 10 lados? Decágono. Observe as placas de trânsito representadas a seguir. Qual delas não tem a forma de um polígono? A placa D. Preencha a tabela com a letra que indica a placa e o nome do polígono que o contorno de cada placa representa. Então, o A, ele é um octógono, o B, um quadrilátero e o C, um triângulo. Qual dos polígonos representados tem apenas ângulos retos? É o B. Obtusos é o A e agudos é o C, tá? Nessa obra de Luiz Sassilotto estão representados alguns polígonos. Esta obra passa por uma sensação de movimento. Que movimento você observa? Se vocês fixarem o olhar, vai parecer um funil, tá? Vai ter a sensação assim de tipo um buraco. Que polígonos você observa nessa obra? São quadriláteros. Bom, essa foi a correção de matemática. Vamos lá agora para a geografia. Em geografia, na página 24, temos uma correção, tá bom? Esse texto aqui nos fala sobre estudantes que recorreram à robótica para resolver os problemas lá da roça. O Vitor, ele fala que ele acordava de madrugada antes de ir para a escola para passar lá no coxo para alimentar os cavalos. Lembram dessa história? Até que ele teve uma ideia, de acordo com a aula que ele teve de robótica, e aprendeu a fazer lá um coxo automático. Olha, então esse aparelhinho já ia lá sozinho e colocava lá a comida, a ração para os animais, para os cavalos, tá? Então o texto fala sobre isso, tá bom? Vamos lá. Qual o nome das duas escolas citadas na matéria? Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Lopes de Castro,
Escola Municipal Manuel Domingos de Melo. Esse tracinho, 2 tracinhos, quer dizer que eu estou copiando a palavra de cima. Eu não escrevo, tá? Mas eu estou copiando. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Pai. Pai e mãe. Tá? Vamos dizer que eu quero copiar isso na frase de baixo, tá? Então, eu coloco os 2 tracinhos, ó. Pai e mãe. Quer dizer que eu estou copiando na parte de baixo a mesma coisa que se eu escrevesse pai e mãe, tá bom? Quais são os 4 projetos mencionados na reportagem? O coxo automatizado, uma estufa, um protótipo de insumos na agricultura e a irrigação da horta, tá? Aqui reflita sobre o impacto, que o desenvolvimento da robótica pode causar nas comunidades onde essas escolas se localizam. Aqui é para escrever um texto com pelo menos 5 linhas, tá bom? Então, vocês podem usar numa folha à parte, não sei se vocês fizeram, tá? Quem fez pode tirar foto e mandar. Quem não fez pode fazer, pode usar 5 linhas, né? Falar sobre o desenvolvimento da robótica perto das escolas, nas comunidades, tá bom? Não esqueçam que precisa ter parágrafo, né, gente? Tá certo? Agora vamos lá para a história. Aqui em História, temos uma correção na página 26, tá bom? Vamos ver o que tem para trás, aqui retomando. Sobre o direito que todas as pessoas têm, independente de cultura, de etnia, de cor, de raça, né? O livro nos fala que todas as pessoas têm seus direitos garantidos, tá bom? E principalmente pessoas com deficiência e os idosos, tá? Falamos aqui sobre a língua brasileira de sinais, do deficiente auditivo, que é Libras, né? Que é a comunicação entre os deficientes auditivos, tá certo? Aqui falando sobre o direito dos idosos, né? Então, que eles têm os seus direitos garantidos, né? Através do Estatuto do Idoso, tá bom? E que devem ser respeitados, né? Então, acho que isso ficou claro para vocês, tanto porque hoje vocês são crianças, mas amanhã vocês também já terão idade, né? Então, precisamos respeitar os idosos para futuramente sermos respeitados, tá bom? Então, vamos lá. Aqui entreviste uma pessoa idosa, né? E fazer essas perguntas a essa pessoa, tá bom? Na página 27... Leia essas frases e pinte de verde os quadrinhos das afirmações verdadeiras. Todas as pessoas do mundo são iguais em direitos. Contudo, são diferentes em outros aspectos, como cultura, etnia e história de vida. Correto. Somente os idosos com dificuldades de locomoção têm direito a vagas reservadas de estabelecimento. Esse não. Para assegurar o exercício da cidadania para toda a população brasileira, foram criados estatutos, como o do idoso e o das pessoas com deficiência. Verdade. Os familiares não têm responsabilidade de cuidar dos parentes idosos. Mentira. As pessoas com deficiência têm o direito de serem incluídas na sociedade sem sofrer discriminações e preconceitos. Muito verdade, tá? Leia esse trecho do documento. Artigo 9º. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então vamos lá, de acordo com o texto, responda as questões. O texto apresentado faz parte de qual documento? Quando esse documento foi criado? Bom, o documento chama-se Estatuto do Idoso e ele foi criado em 2003. Que direitos dos idosos estão inscritos nesse trecho? O direito à vida e à saúde. Pesquise uma imagem que representa o respeito aos direitos dos idosos. Com os colegas, crie um painel sobre o assunto. Eu falei que vocês poderiam escrever uma frase, né, ou algo desse tipo. Eu coloquei faltou essa aqui, ó, pessoal. Construção de academias ao ar livre, que são essas bicicletas, nessas esteiras que eles colocam nessas pracinhas.
Então, também é um direito aqui dos idosos e que deve ser garantido, tá bom? Então, essa foi a nossa correção de história. Agora eu quero falar com vocês sobre o Dia da Árvore. Peraí. Bom, gente, hoje é segunda-feira, dia 21, é o Dia da Árvore. 21 de setembro, Dia da Árvore. Então, eu quero falar para vocês a importância desse dia, né? Parece que não é importante, mas é um dia muito importante. Porque são as árvores que nos dão o ar para a gente respirar. Elas nos dão flor, frutas, além também de embelezar, né, a nossa paisagem, a nossa cidade. E também elas servem para nos dar aquela sombrinha gostosa num dia muito quente, de muito calor, na verdade? Quem nunca usou a sombrinha da árvore para descansar? Pois é, pessoal, respeite as árvores, ame, cuide, plante, tá bom? Eu vou deixar um link para vocês sobre um videozinho do Dia da Árvore. Espero que vocês gostem e pensem nisso, tá bom? Vamos sempre preservar a nossa natureza. Precisamos dela, não é ela que precisa da gente, é nós que precisamos dela, tá certo? Um beijo para vocês, quinto ano, até a próxima aula!